desapareça da nossa memória na hora que a gente sair daqui. Mas tudo aquilo que a gente falar, que venha de Deus, crave no nosso coração e mude a nossa experiência de vida, a nossa experiência com Ele, a nossa experiência como casal. Essa é a nossa oração, para que Deus atenda o desejo, o pedido de cada um de vocês. Muito bem, como é que vai ser a nossa metodologia, já que hoje é o primeiro dia dos nossos estudos? Vai ser simples assim. A nossa metodologia nos nossos encontros vai ser estudo da Bíblia com foco no relacionamento conjugal. É só isso que nós vamos fazer aqui em todos os nossos encontros, não é? Então, nós vamos ter alguns encontros durante o ano aplicando essa metodologia, e nós vamos começar então hoje falando sobre o casamento em 3 atos. Depois, no dia 24/5, nós vamos falar sobre que bom que somos diferentes, a complementariedade no casal, apesar da diferença entre os homens e as mulheres. No dia 7/6 está programado um jantar romântico, aí tem outra, como se diz, organização, né? Nós não vamos ter o estudo propriamente dito. No dia 28/6 vai ter, nós vamos falar sobre o tema Ela Fala e Eu Ouço. Devia ser Ela Fala e Eu Fico Calado, né? Que é justamente, nós vamos falar sobre a comunicação entre o casal. Depois, no dia 26/7, Eu Ganho, Ela Gasta. Nós vamos falar sobre finanças. Nós vamos falar sobre finanças. No dia 23/8, vamos falar sobre as linguagens do amor. No dia 27, a cereja do bolo. Ou seja, nós vamos falar sobre sexualidade e intimidade no casal. No dia 10/12/10 vai ter o retiro, também tem uma organização à parte aí, mas que faz parte desse nosso conjunto de eventos. No dia 8/11 vamos falar sobre perdão, e no dia 13/12, ali estava 5, 6 ou 13, porque a gente ainda estava na dúvida, mas no dia 13/12, agora já está definido, vamos falar sobre amigos para sempre, ou seja, cumplicidade no casal. Então essa vai ser a nossa programação até o final do ano, e como os eventos são longos um do outro, são distantes um do outro, nós vamos passar a lição de casa, né? Então é preciso que vocês completem aí, não sei como a Fátima está passando o cadastro aí de vocês, que vocês completem o cadastro aí, mas a nossa comunicação vai ser principalmente por e-mail ou talvez Facebook, a gente vai ver ainda como é a melhor comunicação. Mas que vocês coloquem aí, e de preferência coloquem os 2 e-mails, o dele e o dela, o seu e o dela. O seu e a sua, o seu, né? Tudo seu, né? O seu e-mail, coloque aí individualmente, porque a gente vai passar algumas leituras complementares, vai passar algumas atividades para ser feitas. Podem ficar tranquilos que não vai ter prova, certo? Não vai ter cobrança, quem quiser faz, quem não quiser não faz, né? Mas nós vamos dar algumas sugestões para vocês, para a gente fortalecer o nosso casamento e o nosso relacionamento conjugal. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema, que é o casamento em 3 atos. Então, eu quero convidar você de novo a abaixar sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, não é? Porque a gente está aqui e veio debaixo dessa chuva toda, talvez tivesse outros compromissos interessantes para fazer, mas a gente está aqui porque a gente está procurando a vontade de Deus, nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, e como tal nós buscamos o fortalecimento da nossa família. Então nós vamos orar agora, pedindo que o Espírito Santo se manifeste aqui, de uma maneira muito especial, para esse objetivo. Senhor, nós entregamos a nossa palavra, a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor trabalhe. E que aqueles
desejos, objetivos, pedidos que foram colocados ali, na forma de oração individual, daquilo que as pessoas estão procurando aqui, o Senhor traga para cada um, conforme a necessidade de cada um. Porque nós sabemos que o Senhor tem a capacidade de nos chamar pelo nome e de não deixar que nada aconteça sem que o Senhor domine, sem que o Senhor controle todas as coisas. Por isso nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode suprir as nossas falhas, o Senhor pode complementar aquilo que nós não enxergarmos aqui na Tua Palavra. O Senhor pode fazer novas descobertas na vida de cada um. E o Senhor pode transformar todas as coisas, independente de como elas estejam. Nós cremos nisso e por isso nós entregamos esse encontro nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Então, alguma pergunta sobre nossa organização, sobre nosso momento? Tudo claro? Beleza? Chefe, tudo bem aí? Tá claro? Muito bom. Então nós vamos falar sobre hoje o casamento em 3 atos. E por que 3 atos? Aquele 3 é um vermelho, eu não sei por que não fica vermelho, mas é um vermelho, né? E por que em 3 atos? Porque tudo ali vai ter 3 aspectos que nós vamos abordar. Talvez tenha mais, mas a gente vai falar de 3 perguntas, 3 pilares do casamento e 3 alavancas para fortalecer o nosso casamento. Primeira das 3 perguntas não tem a ver diretamente com o casamento em si, mas ele nos introduz o tema de casamento. Ou seja, normalmente as 3 grandes perguntas que nós devemos responder na nossa vida são essas, não é? A qual Deus eu vou servir, qual carreira eu vou seguir e com quem vou constituir família. São os 3 grandes dilemas do homem e da mulher, não é? Então, e Deus ali minúsculo é proposital porque as pessoas podem escolher um Deus que não seja o nosso Deus, ou aquilo que nós cremos seja o nosso Deus verdadeiro, Deus Jeová, não é? Então as pessoas podem escolher os seus deuses, e isso vai influenciar seguramente as demais escolhas da sua vida, as demais decisões da sua vida. Então a qual Deus eu vou servir é uma escolha que a gente tem que fazer em determinado momento da nossa vida, porque se a gente for pensar aqui, somente 7% da população brasileira diz que não crê em Deus. Então a gente vê assim, que é normal que as pessoas escolham um Deus a seguir. Quais são os deuses que a gente pode escolher a seguir? Quais são os deuses que a gente pode querer seguir? A Deus Jeová, pronto, está dito, né? Quem mais são outros deuses que a gente pode escolher seguir? Um time, né? Tem uns que escolhem ser corintianos. Ídolos. Mas vamos lá, pode dar algum exemplo? A própria profissão. Riqueza, vaidade, né? Filhos, né? Religião, bem lembrado. Mais, né? Então, imagens, né? Então, quando a gente escolhe seguir um Deus, todas as decisões da nossa vida a partir daí vão acontecer com base nessa crença, não é? Então, se eu escolho a minha profissão como meu Deus daqui para frente, eu vou dar toda a ênfase da minha vida para isso. Então, danem-se as pessoas, danem-se os valores morais, danem-se a família, danem-se os relacionamentos, dane-se tudo. Eu vou atrás da minha carreira e piso em cima de quem precisar, porque estes são os meus valores. Esses passam a ser os meus valores,
não é? Quando a gente escolhe se dedicar aos filhos, não se dedicar no sentido normal, bíblico, mas se dedicar a tê-los como nossos ídolos, a gente também abandona tudo para lá e se concentra exclusivamente nisso, e a nossa vida passa a ser em função disso, não é? Mas a palavra de Deus nos orienta a escolher qual Deus? Ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, não é? E nós estamos falando do Deus Jeová, o Deus que nós cristãos acreditamos que nos criou, nos adotou como filho, nos deu seu Filho Jesus Cristo para nos adotar como seu filho. E quando nós escolhemos a seguir esse Deus, todas as decisões da nossa vida, elas estão submissas a esse Deus, ou deveriam estar, certo? Está claro aí? Então a primeira pergunta é: quem é o Deus que você escolheu servir? Mas como você tem que responder essa pergunta, é muito fácil, principalmente aqui na igreja, né? Qual Deus você escolheu servir? Eu escolhi servir ao Deus Jeová, ao Deus que foi Deus de Abraão, de Israel, que mandou seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz. Eu resolvi seguir esse Deus. Mas eu saio lá fora, minha vida é outra completamente. Minhas atitudes, meus relacionamentos, minhas atitudes no trabalho não demonstram nem um pouco que eu fiz essa escolha. Então tem alguma coisa errada, não é? Então tem que haver coerência entre a escolha que a gente faz e a decisão que a gente faz. Outra pergunta importante que o homem e a mulher fazem na vida é: qual carreira eu vou seguir? E essa também é complicada, né? Principalmente agora que os jovens cada vez mais estão tendo que escolher sua carreira, eles têm que fazer opções muito cedo na vida. E muitas vezes não tem nem noção do que eles estão escolhendo. Me lembro quando a Andréia, minha filha mais velha, mãe da Letícia, chegou na época da faculdade, ela estava assim numa dúvida cruel. Ela não sabia se ela fazia direito, jornalismo ou engenharia mecânica. Tudo a ver, né? Tudo igualzinho, né? E ela, acabou fazendo engenharia mecânica. Mas quando chegou no segundo ano, se não me engano, ela chega em casa para mim, chorando, desesperada, porque tinha tido a última prova de cálculo 2 lá, né? Quem fez engenharia sabe o que é isso, né? Teve a última prova de cálculo 2 e ela chegou em casa porque tinha tomado pau na prova de cálculo 2 e desesperada: não, porque eu vou abandonar, porque isso não é para mim, porque ela é bem dramática, inclusive, né? Vou abandonar, vou cuidar de outra, vou fazer outra coisa e tudo mais. E aí ela desabafou, chorou e tal. Aí ela disse: então eu vou mudar de curso. Posso, pai? Eu falei: pode, você pode fazer o curso que você quiser depois que você terminar a engenharia, né? Então você pode escolher o curso que você quiser depois que você terminar a engenharia. Mas, não, porque eu quero fazer jornalismo, porque... Quer dizer, não tem... Os jovens estão com muita dificuldade de escolher as suas carreiras. Mas quando eles escolhem as suas carreiras de forma acertada, eles vão tomar decisões que vão levá-los a ter sucesso nessa carreira. Então eles escolhem, ela estava em dúvida e faz isso, faz aquilo, né? Fica difícil, não vai atrás com a mesma ênfase, né? Eu conheço gente que escolheu ser funcionário público e que fez 8 anos de concurso público para ser aprovado no primeiro concurso público. Escolheu, mas perseguiu, estudou, né, ajuntou dinheiro para mais próximo de alguns concursos poder parar de trabalhar, ou seja, tomou todas as decisões porque estava focado nisso, não é?
E a última grande pergunta, ou a terceira grande pergunta que a gente tem que responder na vida é: com quem eu vou constituir família? Com quem eu vou casar? Né? Eu acho que essa é talvez a última grande pergunta, porque depois dessa, todas as outras vão ser feitas pelos outros. Não vai mais ser feita por mim. As escolhas deixam de ser minhas e passam a ser em conjunto. Então a gente faz a pergunta: com quem vou me casar? Com quem vou constituir família? E aí, a gente pode ir para Gênesis 2:24, quem trouxe a sua Bíblia. Eu vou pedir para alguém encontrar e ler Gênesis 2:24. Não dá para falar de casamento sem falar de Gênesis 2:24. Vai ter muitas coisas sobre casamento na Bíblia, que nós vamos ver no decorrer dos outros estudos, mas Gênesis 2:24 fala, é a base do casamento. Anita, você pode ler para a gente? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja só, por isso, quando ele fala por isso, lembra que o pastor ensinou alguns domingos atrás? Quando tem portanto, quando tem por isso, quando tem entretanto, é porque tem alguma coisa importante lá atrás. Não é? E o que tem de importante em Gênesis 2, que chega no verso 24 e diz: por isso, o que tem importante? Gênesis 1 e 2 conta criação do mundo, criação do universo, criação do mundo, criação dos seres viventes, né? E no sexto dia, junto com os seres viventes, Deus cria também o homem e a mulher. E ele cria o homem enquanto humanidade, né? O homem e a mulher, ele cria a sua imagem e semelhança. Né? Então, nós temos uma vantagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas como é que pode? Deus é homem, Deus é mulher, dessa discussão, né? Às vezes aparece na internet com tanta bobagem sendo dita, né? Mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Porque Deus não é uma coisa. Deus não é algo que se pegue, que se mexa. Né? Deus é espírito. Né? E Ele nos criou a sua imagem e semelhança com vontade, com sentimentos, com poder de decisão, né? Com criatividade. Enfim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu, às vezes, até isso não estava no script, mas estava comentando com a Vera hoje, né? Eu fico imaginando assim, quando se chegar um extraterrestre aqui, chega numa nave espacial e diz assim: quem é você? Eu falei assim: eu sou um humano, né? Tem aqueles aparatos assim que traduz, porque hoje tem até o Google traduz, né? Aqueles aparatos assim, ele falando na linguagem dele, mas a gente está entendendo tudo que ele fala, né? Quem é você? Eu falei assim: não, eu sou um humano. Mas o que é um humano? Eu sou humano, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Aí ele olha para o mundo, olha para tudo que está acontecendo aí, olha para Brasília, ou não, isso é outra história, né? Mas olha para tudo que acontece aí, corrupção, maldade, pedofilia, traição, infidelidade, violência, morte, roubo, olha para tudo isso e fala assim: vocês são imagem e semelhança de Deus? Deus é assim? Caramba, esse Deus é muito ruim, hein? Então olha só a nossa responsabilidade diante da sociedade, quando nós estamos representando Deus, quando nós somos a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ser pessoas diferentes da sociedade. Não importe o que isso nos custe, mas nós temos que ser pessoas diferentes. Então, quando a gente fala isso, eu olho
para a situação dos casais, né? E vejo tudo que acontece aí fora, inclusive com muitos dos meus colegas de trabalho e até na minha família, eu olho para aquilo e digo assim, não é possível, não é? Por quê? Não é possível que essas pessoas que estão aí no mundo agindo dessa maneira, tenha sido esse o plano de Deus. Eles não estão agindo conforme a imagem e semelhança de Deus. Agora, eu que fui restaurado por causa do sangue de Jesus Cristo, o único jeito de ser restaurado é esse, mas eu que fui restaurado à família de Deus, existe um jeito novo de ser casal. Existe um jeito novo de se relacionar. Existe um novo casamento. E outra coisa que eu ouvi semana passada, muito interessante, é o seguinte, que Deus, Ele tem uma capacidade enorme de nos restaurar, de modo que a nossa vida passada, ela vira uma página em branco todos os dias para ser reescrita por causa da graça e da misericórdia dele. Por causa da graça e da misericórdia dele. Então, aquilo que eu fiz de errado, os traumas da minha infância, os traumas dos meus relacionamentos anteriores, os traumas do meu passado, o sangue de Jesus Cristo é capaz de limpar a página e fazer uma página nova e a gente conseguir escrever a nossa história de uma maneira nova, de uma maneira diferente. E é esse o nosso objetivo. Então, a gente está aqui, tudo isso aqui. Talvez não li nada aqui, tá? Como eu prometi. Mas talvez parte dessas histórias aqui, ou todas elas, precisam ser escritas de uma maneira diferente na nossa vida. E Deus vai fazer isso na sua vida se você deixar que Ele trabalhe. Então, Gênesis 2, 24, está dizendo isso. Como é que isso vai funcionar na nossa vida? Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Esses são os 3 pilares do casamento. Não existe casamento sem isso. Não existe casamento só deixando pai e mãe, né? Não existe casamento só se unindo à sua mulher, não existe casamento sendo uma só carne com ela através do relacionamento sexual. Não existe. O casamento é o conjunto desses 3 pontos. E por que isso? Então, eu fiz uma figura ali. Os 3 pontos fundamentais, que são os 3 pilares do casamento. Deixar pai e mãe, unir-se e tornar-se uma só carne. O que acontece, e agora vocês vão me ajudar, o que acontece se o casal deixa pai e mãe, se unem, mas não tem o 3º ponto ali? O que pode acontecer? Agora eu vou escrever, vocês vão falar. Se eu conseguir escutar, pode barulho aí. Hã? O que vai acontecer? Esse está teimoso. Deixa ele aqui. Vamos lá. O que vai acontecer? Se eles não forem uma só carne, com certeza vai haver infidelidade. Aí eu sou eu, ele é ele, cada um faz o que quiser. A gente vive junto, mora junto, mas cada um faz o que quiser. Isso aqui também funciona, João? Opa, então tá bom. Fica com esse aí para passar. Então, infidelidade. Pode gerar infidelidade. Né?
que mais pode acontecer? Falta de respeito. Falta de Respeito um com o outro. Falta de respeito. Que mais? Mais alguma coisa? Deixa eu ver minha cola aqui. O que eu escrevi aqui? Tem uma situação interessante aqui, ó. Cobrança, né? Que pode estar ligado à falta de respeito também. Cobrança. Cobrança de... Não é Cobrança. Pensar e escrever não dá certo. Por isso que eu abandonei de escrever, né? Passa o microfone ali atrás, por favor. Tá, porque ele está gravando lá. Vai haver desavenças, que é às vezes um julgo desigual. Desavença. E sabe uma coisa que falta aqui também? Vou colocar aqui. Falta prazer. Não tem uma só carne, falta prazer, né? Que mais? Então, olha, a gente já viu que não dá certo. Se for só deixar pai e mãe e deixa para lá. Esse negócio de sexo, deixa para lá, né? Algumas religiões até falam que isso é coisa do diabo, coisa do pecado. Eu, ao contrário, acho que isso foi a melhor coisa que Deus podia ter criado, né? no relacionamento conjugal. Então, isso aqui pode trazer... Eu pus só um exemplo aqui, mas o que vale é aquilo que vocês indicaram lá. Ou seja, existe uma cobrança um do outro, porque não existe compromisso. Não há aquela... Não completa o ciclo. Porque Gênesis 2:24 está dizendo que as três coisas são importantes e são necessárias para que haja casamento. Então, deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher e largar a intimidade, a sexualidade para lá, não é casamento, segundo a palavra de Deus. Não é casamento. Tanto que o apóstolo Paulo vai recomendar, lá no Novo Testamento, para que os casais não se abstenham da intimidade para que não ocorra infidelidade, para que as orações sejam ouvidas, para que não fazer nada disso, entendeu? Para que não haja problema no casal, porque se abster da sexualidade, da intimidade, deve ter um propósito, deve ter um período definido, deve ter uma razão, ou por uma doença, ou por alguma razão específica que o casal acabe combinando. Mas casamento sem sexo não é casamento. É simplesmente deixou pai e mãe e estão vivendo os dois juntos. É só isso. Depois, outra coisa também é nessa direção aqui. Deixa pai e mãe e se torna uma só carne. Não se une à sua mulher. O que significa isso? O que pode acontecer com isso? Vai faltar cumplicidade. Falta de cumplicidade. Boa, vamos pegar essa palavra que o Daniel colocou aqui e dizer um pouco, e falar um pouco sobre o que é unir-se à sua mulher e cumplicidade, né? O que você quis dizer com cumplicidade, Daniel? Se os dois deixam pai e mãe e uma só carne através do sexo. Os dois estão ali uma só carne, mas não estão unidos. Então eles não são cúmplices um do outro, não são parceiros, não confia no outro, não se abre para o outro. Então, quando existe... Alguém quer falar? Passa aqui. Acho que cumplicidade, né? Se a gente pensar no lado jurídico, o cara é cúmplice daquele que fez alguma coisa,
é que eles têm a mesma visão, eles têm o mesmo foco. Mesma visão, mesmo foco. Então, quando nós estamos falando de unir-se à sua mulher, nós estamos dizendo uma coisa que é o seguinte: no dia que a gente sobe aqui no altar e fala o sim, é o compromisso de que não existe mais eu e você, existe o nós. Não existe mais a minha família, a sua família, existe a nossa família. Não existe mais o meu passado e o seu passado, existe o nosso passado. Não existe mais o meu dinheiro e o seu dinheiro, existe o nosso dinheiro. O meu filho e o seu filho, não existe mais isso. Dá para compreender? Claro, né? A gente pode até não concordar, mas que dá para compreender que é isso. Esse unir-se à sua mulher está muito claro ali, porque que ele não está falando da parte sexual, não está falando da parte, como se diz, da parte de intimidade, mas está dizendo de unir-se em todos os seus propósitos, em todos os seus alvos, em todos os seus focos, certo? Então, tudo aquilo que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer junto, né? Não tem esse negócio, mulher está doente, dane-se a minha mulher, eu vou continuar cuidando da minha vida, vou continuar indo para o jogo de futebol, vou continuar me divertindo, deixa ela lá na cama, quando der eu dou uma atenção. Não. Se ela está doente, eu estou também. Se eu estou feliz, ela está também. Se eu tenho algum objetivo na vida, ela tem que ter o objetivo também. Isso é unir-se à sua mulher. Não tem nada desse negócio, cada um tem seus problemas. Não existe isso. Eu com os meus problemas, você com os seus, cada um cuida da sua vida. Não existe mais isso no verdadeiro casamento. Senão não é unir-se. Senão Deus não estaria sendo tão enfático lá em Gênesis 2:24, né? Isso aí lembra aquela história, né? Do cara que chegou em casa e a mulher dele disse assim: bem, nós temos um problema. Sim, como nós temos um problema? Antes da gente casar, a gente acertou tudo direitinho, quem era responsável por o que nesse casamento aqui. E agora, cada um tem os seus problemas, e cada um vai resolver os seus problemas. Ele disse: não, mas a nossa empregada está grávida. Eu disse: bom, isso é um problema dela. Se ela está grávida, o problema é dela. Ela que se vire com o seu problema. Não, mas ela está dizendo que o filho é seu. Se o filho é meu, o problema é meu, e nós combinamos que você não se mete nos meus problemas, né? Brincadeira à parte, é isso que não pode haver num casamento feito de acordo com os padrões divinos, porque lá está dizendo: deixará o homem, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Deixará o homem, pai e mãe, e uma só carne. E aí me lembra uma coisa interessante, esse negócio de deixar, o homem deixará pai e mãe, né? É gozado a gente ver que Deus fala para o homem deixar pai e mãe, né? A pista é que a mulher amadurece antes do homem, né? Então, assim, é mais fácil a mulher deixar a saia da mãe do que o pai, né? O homem, né? E o conselho é: deixará o homem pai e mãe. E o que é deixar pai e mãe? Vamos lá, deixa para lá, ponto, nunca mais, vou visitar, casei, acabou. É isso? Não, cadê o microfone? Quero ouvir vocês dando opinião do que é deixar pai e mãe no casamento. Você está com o microfone, se quiser começar. Talvez tenha um bom exemplo, pode contar, não sei. Na minha opinião, e é o jeito que eu acredito, é que deixar as decisões da sua vida como casal pertencem ao casal, principalmente. Muito bom, então as decisões passam a pertencer ao casal. O que mais? Eu acho que você não é mais um núcleo familiar com seu pai e sua mãe. Eles não são mais parte do seu núcleo familiar. Você agora é um núcleo familiar com uma nova pessoa. Então, constitui um novo núcleo. Você teve que romper com o núcleo primário para constituir um novo núcleo.
E às vezes é dolorido romper com o lucro primário, com o núcleo primário, né? Mas é isso mesmo. O que mais? Responsabilidade de liderança, assumir a responsabilidade de liderança no lar. Porque quando a gente está na casa de pai e mãe, nós somos liderados, não é? Nós somos liderados, então a gente assume a responsabilidade de liderança. O que mais? Eu vou perguntar até chegar a palavra que eu quero. O que mais? Vamos ver, Anitta, quem dá mais? Que é tornar-se independente do pai e da mãe. Tornar-se independente, muito bem, é a palavra que eu queria. Independente, que também tem a ver com isso que vocês falaram, mas quando a gente fala em independência do pai e da mãe, a gente está falando inclusive de independência financeira, não é? Casais que continuam dependendo dos pais para levar talvez o mesmo tipo de vida que levavam quando estavam na casa dos pais, normalmente vão ter problemas. Mas quase que seguramente. Ou casais que querem continuar assumindo responsabilidade para os pais também, não é? Normalmente vão ter problema. Então, independência financeira, independência emocional, independência da história, da cultura do passado, não é ter que repetir tudo que pai e mãe fizeram, não é? Mas criar uma dependência que traga a liberdade do casal se relacionar, que traga a liberdade para que você possa assumir a liderança da sua casa e tomar as decisões da sua casa, não é? Claro que muitas vezes os filhos chegam para a gente, né? E pai, o que você acha? Eu queria fazer isso. O que você está pensando, né? O meu genro também chega lá e pergunta: o que você acha de eu fazer isso e tal? Isso é diferente. Isso a gente está tratando como amigo, como conselho, como talvez a experiência que a gente possa ter mais do que os nossos filhos. E também nós não podemos desprezar a experiência dos nossos pais, e muito menos nós podemos desonrá-los com essa independência. Nós temos que continuar mantendo a honra. A obediência passa a ser agora a palavra de Deus para mim, enquanto eu e minha esposa. E aí a mãe e o pai passam a ser uma referência de vida, mas não mais o nosso trilho. Se não houver essa independência, seguramente o casal vai ter problema, né? Então, a gente só falta ainda um pontinho ali para ver, ou seja, se você deixa pai e mãe, se torna uma só carne com uma mulher ou com um homem, não é? Você vai ter o quê? Você vai ter prazer, mas sem compromisso, não é? Então cada um para o seu canto, cada um para o seu lado, não tenho nenhum compromisso com a minha mulher, não é? Então eu vou me divertir por aí. E aí vem infidelidade, vem a falta de respeito. Por quê? Porque eu não tenho os mesmos objetivos, não tenho as mesmas orientações, ou dou uma orientação muito individual para a minha família, porque não me uni à minha mulher, não é? Então, deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher ou ao seu marido só não é casamento. Deixar pai e mãe, tornar-se uma só carne, não é casamento, não é? Isso dá para fazer até, um homem pode fazer isso até com uma prostituta. Não é casamento. Bom, e unir-se uma só carne, sem deixar pai e mãe. O que vai acontecer? Interferência, né? Então a família interfere, dá palpite, e às vezes a gente se constrange com esses palpites, e a gente acaba tomando decisões, tomando decisões que vão contra o nosso relacionamento, levando em conta o fato de estar dependendo ainda de pai e mãe, principalmente se estiver dependendo financeiramente, né? Principalmente se estiver dependendo financeiramente.
Nós conhecemos um casal já há muitos anos atrás, lá em Belo Horizonte, quando a gente morava lá, que ela era de uma família muito bem estabelecida, financeira e economicamente, e casou com um jovem psicólogo que, começo de carreira, não tinha muitas oportunidades, mas estava começando e estava indo bem, era uma pessoa brilhante. E ele, os dois crentes, não é? E o pai dela, por ser bem de vida, deu um belíssimo apartamento para eles no melhor bairro da cidade lá, não é? E ele não tinha como bancar aquilo. Deu todos os móveis, porque ele não tinha como bancar aquilo. Deu carro zero, porque não tinha como bancar aquilo. Então ele quis que a filha continuasse levando o mesmo estilo de vida que ela levava enquanto solteira, enquanto estava na casa dele. Parece muito nobre, mas alguns anos depois de 3 filhos, depois de 3 filhos, o casamento desmoronou. Não vou entrar em detalhes, mas desmoronou feio, né? Por quê? Porque ele estava sempre por baixo na família. Ele estava sempre dependendo daquele aporte financeiro que o pai dela dava. O pai dela dava mesada para ela poder levar o mesmo tipo de vida que ela levava enquanto solteira. Então não deu certo, interferência enorme. E quando a família sustenta financeiramente, se sente no direito de dar palpite, de palpitar. Se sente no direito de palpitar. Se sente no direito de interferir. Se sente no direito de não deixar você fazer o que talvez você queira fazer. E se sente no direito de tentar até evitar que você às vezes até quebre a cara, né? Até as intenções são boas. Mas se o casal não quebrar a cara por si só, não aprender por si só, não há fortalecimento conjugal. Então, com esses 3 pilares, né, o casamento é a união dessas 3 coisas. Gênesis 2:24 diz isso. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 uma só carne. Casamento é independência, é compromisso, união e é sexualidade. Sem esses 3 pilares, segundo eu entendo na palavra de Deus, não é casamento. Pode chamar de o que quiser. Pode chamar do que quiser, mas não é casamento. Como estamos até agora? Chocados? Não, está tudo bem? Está tranquilo? Alguém quer fazer alguma interferência, algum comentário? Tranquilo? Beleza? Pode discordar, viu? Pode discordar. Bom, e quais são então as 3 alavancas? Quais são as 3 alavancas para fortalecer o nosso relacionamento conjugal? É o amor. O amor que se divide ali em 3, como diria, em 3 níveis. Em 3 níveis, né? Eu não entendo nada de grego, hebraico, sei lá o que é aquilo lá, talvez o pastor possa ajudar lá. Aquilo é grego, né? As 3 palavras? Ok, então grego. Não entendo nada de grego, né? Mas vocês me ajudaram, muito obrigado. O que é o amor eros? O que é o amor philos? O que é o amor ágape? Quem palpita agora? Cadê o microfone?
Eros é o amor físico, o amor erótico, não é? O amor erótico. É daí que vem a palavra erotismo, né? Que é atração física. Né? Agora, como isso se transforma no casamento? Né? Como que isso acontece? É aquele momento da paixão. Né? Bateu o olho, uau! Né? E É a química. é a química, rolou a química, né? É a química, rolou a química, sentiu, gostou, tô afim, quero. É bem assim mesmo, não foi assim? Então, comigo foi assim. Né? Rolou a química, paixão. Agora, tem um detalhe. A paixão, né, que é totalmente necessária, e eu duvido que alguém aqui começou o seu relacionamento sem paixão. Duvido. Né? Existe muitas formas da gente se aproximar um do outro. Um se aproximou mais romanticamente, outro se aproximou mais afoitamente, outro se aproximou às vezes através de um cupido, de um amigo, de uma amiga que levou um bilhete, né? Não importa, mas o que deu aquele uau, aquela atração, aquela chama de eu estou afim, eu quero essa mulher, eu quero esse homem para mim, né? Foi a paixão. E no começo tudo é paixão mesmo, né? Porque é aquela atração que não é só uma atração pelo corpo da pessoa, mas por essa química que a Rose falou aí, não é? Quer dizer, aquele negócio assim que eu quero ver essa pessoa toda hora, eu não vejo a hora de estar com essa pessoa. Eu me lembro quando eu estava namorando com a Vera, morava lá em São Caetano, ele morava no interior, né? Depois eu trouxe ela para a capital, depois eu trouxe ela para o interior de novo. Mas ela morava lá no interior, lá em São Caetano do Sul, e, e eu costumo dizer assim, São Caetano do Sul já foi bom. São Caetano do Sul, a única coisa que tinha boa em São Caetano do Sul, eu tirei de lá, que era a Vera, que foi a Vera. Né? Foi a única coisa boa que tinha lá. Ela e a Beth brigam muito comigo, porque as duas são de lá e defendem São Caetano do Sul, não sei porquê, mas... Também? Então, olha lá. Então, São Caetano do Sul não tem mais nada de bom agora, né? Então, eu ia para a casa dela, a gente saía da igreja, e os nossos pais, não é? Tanto o pai dela, a mãe dela, o pai dela era diácono da igreja, eram pessoas muito queridas, tinham um excelente relacionamento, então fica conversando e fica falando, e enrosca em um, enrosca em outro, e o culto termina 9h, 9h30, aí fica conversando mais meia hora, não sei o quê, e eu doido para ir embora, porque a gente queria namorar, né? Então assim, pô, vamos embora, né? Aí finalmente vamos embora. E eu morava na Vila Prudente, a 4, 5 quadras da igreja, ia a pé. E ela morava em São Caetano, 9 quilômetros da minha casa. Longe pra caramba, né? E eu ia com ela para casa, então chegava lá assim por volta de 10h, 10h30, para namorar um pouquinho até 10 para meia-noite, quando passava o último ônibus para a Vila Prudente. Olha só, né? Aí a gente chegava lá, lanchava, tinha que, né, fazer aquela mise en scène, e tinha aí uma meia hora, 40 minutos junto para a gente conversar, namorar, etc. Bom, mas eu fazia isso. E, por mais de uma vez, eu perdi o ônibus, o último ônibus de volta. E aí, pé 2, meu. Não tinha táxi. Né? Não tinha táxi, pé 2. Uma vez peguei uma carona, consegui pegar uma carona, consegui convencer o cara que eu não era um assaltante, naquela época era mais fácil, tipo 10 para meia-noite. E sabe por que acontecia? Porque acontecia o seguinte, o motorista do ônibus me conhecia. Então ele parava, eu ficava no portão da casa dela, e a casa dela ficava entre 2 pontos, bem no meio. Então eu ficava no portão da casa dela, o motorista do ônibus que me conhecia, quando já descia ali, já dava um sinal de luz, eu atravessava a luz, ele atravessava a rua, ele parava no meio
não no ponto, fora do ponto, eu subi e ia embora. Só que de vez em quando ele estava de folga, aí vinha o motorista de plantão. Ele estava de plantão, aí eu, pé 2, uma vez malhei a pé direto. O que era isso? Por que eu fazia isso? Paixão. Né? Hoje, será? Né? Será que eu saio de casa para, se ela me ligar e falar assim, estou em tal lugar aqui, dá para você me pegar? Né? Será que eu vou? Vá? Né? Eu ainda vou. Eu acho que vou. Mas eu vou porque eu tenho medo. E não vai para ver, hein? Por paixão ou por pressão, né? E não vai para ver. Brincadeira, né? Mas a lua de mel é a paixão. E é interessante quando a gente deve estar lá 6, 7, 8 meses de casado, alguém pergunta, e aí, já acabou a lua de mel e tal? Porque é isso, né? É aquele momento em que tudo é romantismo, tudo é cortesia, tudo é... Aí me lembra a história daquele casal, né, que estava namorando assim, aí passou uma nuvem na frente da lua. Essa é manjada, mas vale a pena contar, né? Passou a nuvem na frente da lua assim, e a menina falou assim, olha meu bem, a lua se escondeu atrás da nuvem, né? E ele disse, ela está com vergonha da sua beleza, né? Aí passaram-se os anos, eles se casaram, estavam sentados lá no mesmo lugar, no jardim lá, a lua se escondeu atrás da nuvem, e ele disse, olha meu bem, ela disse, olha meu bem, a lua se escondeu atrás da nuvem. Pô, você não está vendo que vai chover, pô? Né? Entendeu? Então é mais ou menos isso assim. Então a paixão passa, né? E a paixão às vezes leva a gente a fazer coisas muito doidas na vida. Quando a gente consegue ir restaurando essa paixão a cada vez, a gente fortalece o nosso casamento. Mas esse é o amor eros, né? Mas quando o amor eros declina, não quer dizer que está acabando o amor, né? Aí começa a aflorar o amor philos, que é o amor cuidado, hein? Desculpa, Fábio. Amizade, carinho, cuidado, não é? Esse amor, respeito, é que daqui eu não ouço. Respeito, né? Esse é o amor philos, o amor que cuida, como a gente cuida de um filho, não é? Esse é o amor que cuida do parceiro, que vale dos dois lados, que cuida do parceiro, mesmo sem estar naquele fogo da paixão, não é? Mas que tem respeito com aquele compromisso, com aquelas promessas que fez, não é? Lembra disso? Acho que todos nós falamos isso, né? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Pois não. Eu queria dizer que o amor eros será a carne, o amor philos será o espírito, não é? Ok, isso mesmo, né? Então, o amor eros é o amor pensado, o amor, né? E o amor philos é aquele amor de compromisso mesmo, né? Ou seja, eu assumi aquele compromisso. Então, esse amor não pode acabar nunca. Mas acontece, né? A gente vê, acabou o amor, separa. Acabou o amor, separa. Infelizmente, a gente tem visto, inclusive, no meio evangélico, no meio cristão, né, muito disso acontecer. Pessoas que deixaram o compromisso, prometeram no dia do casamento uma coisa e simplesmente esqueceram. Egildo contou um negócio sensacional aqui, ou foi o Cebola, numa das aulas da escola dominical. Achei genial, por isso que eu vou repetir, alguns de vocês até ouviram. De que um casal chegou para o pastor e disse assim, o cara chegaram e o cara disse assim, olha, eu quero me separar dela, da minha mulher, porque acabou o amor. Disse assim, ok, faz sentido, se acabou o amor, separa e pronto, né? E aí disse assim, então agora nós vamos fazer a oração do divórcio.
Ele disse assim, como assim oração do divórcio? Não, quando vocês casaram, teve a oração do casamento. E teve a promessa de vocês, até que a morte nos separe. Não teve aquilo? Teve, sim. Então, mas acabou o amor, agora nós temos que nos separar. Não, tudo bem, não tem nenhum problema com vocês podem se separar à vontade. Mas vamos fazer a oração do divórcio, então. Porque senão não fecha com o que vocês prometeram lá atrás. Ah, tá, então ajoelhem aí os dois, tal, eles se ajoelharam e o pastor começou. Senhor, eu vou pedir para o senhor matar esse cara. Porque ele prometeu que ele ia amar essa mulher até que a morte o separasse. Então, o único jeito é que ele seja separado agora. Aí eu vou, peraí, não dá para a gente reconversar esse negócio aí? Ah, dá, pronto. Então, mas não sei se esse foi um fato verídico ou não, mas é uma realidade. Porque a gente não pode tratar aquilo que a gente prometeu diante de Deus. Se nós temos o compromisso, escolhemos servir a este Deus, nós não podemos tratar aquilo que a gente promete a esse Deus sem o devido cuidado, sem o devido respeito. Então a gente tem que cultivar isso, né? E a gente vai, nos próximos encontros, trabalhar um pouco bastante, como cultivar esse negócio. Agora, quando acaba o amor filos? Ah, não deve acabar e tudo, mas acaba. Quando acaba o amor filos? Sobra o amor ágape. O amor de Deus incondicional por nós, que é capaz, com a sua graça, sua misericórdia, o seu cuidado, restaurar o amor eros, restaurar o amor filos, virar uma página ruim às vezes na nossa vida e transformar a nossa vida, o nosso casamento, numa nova história. Não importa quanto tempo a gente tem de casamento, não importa quanto tempo a gente tem de desavença, quanto tempo a gente tem às vezes de casamentos de fachada. Eu conheço um casal que vive já mais de 40 anos juntos, dos quais talvez uns 30 que já não são mais um casal. Vivem juntos até hoje. Marido e mulher, não sei o quê, casaram na igreja batista, etc. Mas não são mais um casal. São dois amigos dentro de casa, dois que se respeitam, cada um com o seu lado, cada um com o seu coisa. Será que Deus não é capaz de restaurar isso? Virar uma página e construir uma página em branco? Claro que é. Porque o amor dele, ágape, por nós, é um amor incondicional. Então, se você está com um problema no seu casamento, no seu relacionamento, né, você tem uma saída. Se você está achando, não, já não tem mais jeito, já fiz tudo errado, já baguncei toda a minha vida, todo o meu relacionamento, já baguncei tudo que você pode imaginar, já fiz tudo errado. Deus é poderoso para apagar o seu passado, perdoar o seu passado, virar a página e escrever uma nova história, que pode começar com paixão, com cuidado e com a bênção dele. Então quero provocar mesmo cada um de nós a olhar para dentro das nossas necessidades. Como é que está o meu casamento? O meu casamento. Então tem que olhar para aqueles 3 pilares, né? Como é que está o meu casamento em relação à minha independência com o meu pai, com a minha mãe, a minha família, o meu núcleo familiar anterior? Como é que está essa minha união com a minha família, com a minha mulher? Não tem mais o meu, não tem mais o dela, não tem. Não, como é que está isso?
Será que tudo que eu faço, falo e penso eu posso compartilhar com ela? Se não, temos problemas, né? E como é que está o meu relacionamento íntimo, sexual com a minha mulher? Se alguma coisa não estiver funcionando aí, o casamento não está funcionando. Então é preciso buscar ajuda, seja na palavra, seja com conselheiros, jogar na bola nas costas do pastor, né? Seja com o pastor, né? Mas é preciso buscar ajuda se você não dá conta sozinho. Não fique se culpando, não fique se martirizando. Mas no momento em que você vê que uma dessas 3 pontas não está se fechando no seu relacionamento, você deve procurar ajuda na palavra, em oração, com conselheiros, com quem quer, com amigos às vezes, que você possa confiar. E aqui nos nossos encontros daqui para frente. Que Deus nos abençoe, trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso relacionamento, para que nós possamos fortalecê-los de tal maneira que a gente tenha famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Amém. É muito boa a palavra do Oswaldo, né? Te agradece a Deus pela vida dele, né? E pela mensagem que ele trouxe hoje para a gente. E eu queria, para a gente quebrar o gelo, como tem pessoas que estão nos visitando, pessoas que a gente não tem muito contato, queria que cada casal levantasse, falasse o nome, quanto tempo de casado, quantos filhos, só para a gente se conhecendo, se familiarizando, né? Tem pessoas novas assim que a gente não tem muito contato ainda. Então vou passar o microfone, cada um vai falar o nome, quanto tempo de casado e quantos filhos, se tem filhos. Se não. Bom, Vera, nós estamos casados há 38 anos, temos 3 filhos e uma neta linda. Eu sou Ivonete, esse é o Roque. Dentre outros Roques aqui da igreja. E a outra Nete, né? Tem outro Roque e outra Nete. Eu sou a Ivonete de Araçoiaba e o Roque. Nós temos um filho, Daniel. Nós estamos casados oficialmente há 4 anos, mas estamos juntos há 20 anos. E o Roque tem mais 2 filhos, a Maria e o Júnior, o Beto. Eu sou Osimar, minha esposa Cidinha, 26 anos de casados, 2 filhos, um já casado, só que ainda não temos neto. Está corrigindo, são 27 anos. Eu sou Viviane e o Carlos, somos casados há 22 anos. E nós temos 2 filhas. Eu sou Ana Paula, esposa do Daniel. Nós somos casados há 1 ano e não temos filhos ainda. Pércio, casado com a Anitta, 35 anos. 1º de junho de 1974, meia-noite. Tem outros detalhes, mas acho que não vou falar. 2 filhas e um casal de netos muito lindos. Meu nome é Tatiane, o Isaías. Nós temos 1 ano e um pouquinho de casado, lua de mel. E não temos filhos. O Isaías já foi casado e tem 2 filhos de um outro casamento. Mais alguma coisa? Nada. In English? Vou traduzir o Mateus.
Meu nome é Rose, sou casada com o Matheus. Matheus é português, por isso a brincadeira. Nós estamos juntos há 21 anos, oficialmente casados há 16. Temos em comum o Guilherme, que está ali no contágio. O Guilherme tem 12 anos. E Matheus tem um casal de filhos do primeiro casamento, já tem netos desses filhos. Meu nome é Edson, minha esposa é Nilda, estamos casados há 16 anos, estamos juntos há 20 anos juntos. Eu sou a Fátima, sou casada com o Gilmar, temos 3 filhos homens e 2 netos homens também. Eu sou o Fernando da Meire. Sou a Meire do Fernando. Nós estamos 20 anos juntos, de casados, 7 anos. Tenho 5 filhos e mais a minha enteada. Somos avós também. 2 netinhos. Sou o Éder, casado com a Letícia, minha esposa aqui do lado. Temos 1 ano e... 2 anos. 2 anos de casados. Somos de Belo Horizonte também. Estamos morando aqui há 2 meses em Sorocaba. Viemos de Jundiaí. E não temos filhos ainda, mas já estamos planejando aí. Não, nós, na iniciativa própria, a gente procurou na internet uma igreja que a gente se identificou assim, então a gente veio. Bom, eu sou Fábio, ela é... Luciana. Nós nos conhecemos, ela é minha primeira namorada, nós nos conhecemos há 32 anos, mas vamos completar 23 anos de casados no próximo dia 4 do mês de maio. Temos 2 filhos, um com 19 e uma menina com quase 12. Eu sou Elias, Maristela lá no fundo, de mãos para cima lá. Acostumada com os assaltos, ela já vai levantando a mão. Com a faca na mão é melhor não. Temos um casal de filhos, o Pedro e a Letícia. Somos casados há 26 anos. Fiz 25 anos de casado. Bom, eu vou deixar a Silvia falar, senão depois o negócio complica para o meu lado. Eu sou a Silvia, ele é o Claudemir. Nós temos 3 filhos e somos casados há 24 anos. Na hora de falar o tempo de casado, a gente passa para a mulher, né? Para não correr o risco de errar. Então, quero dizer aos irmãos que estão nos visitando, os casais, que sejam muito bem-vindos, tá? Que vocês se sintam à vontade no nosso meio. Ficamos felizes em ter vocês aqui conosco, que vocês estejam participando junto com a gente nas próximas reuniões, né? A gente vai estar lançando aí nos boletins, na internet, as outras datas que foi mostrado aqui, né? E queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, por cada casal aqui, né? Casais novos, eu também somos um casal novo, né? E é bom que a gente esteja procurando aprender junto com os mais experientes, buscando na palavra, né? Justamente para que antes que venham as crises, né? A gente esteja preparado, porque as crises sempre vão vir, mas que a gente possa estar embasado na palavra para passar por esses momentos que sempre vêm na vida de um casal, né? Então eu vou passar para o pastor Elias, para ele fazer uma oração e estar encerrando a nossa reunião de hoje. Vamos orar, vamos ficar em pé, gente, vamos buscar o nosso Deus e pedir a Ele a graça e pedir que a gente saiba
colocar aquilo que a gente tem aprendido em prática no nosso dia a dia e sermos um casal e uma família que agrada ao Senhor. Oremos. Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Tempo tão bom, Pai, de nos conhecermos, tempo tão bom de nós olharmos para a Tua Palavra, aprender do Senhor na Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração da Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela maneira dedicada e carinhosa como Oswaldo e Vera prepararam, Senhor Deus, esse alimento de hoje. Nós queremos honrar o nome do Senhor, Pai, e pedir, Senhor Deus, que a graça do Senhor seja conosco, de tal forma, Senhor Deus, que nós priorizemos no nosso relacionamento conjugal aquilo que é a Tua vontade, os Teus ensinos, ó Deus, para que o Senhor mesmo esteja sempre renovando, Senhor Deus, o nosso amor, o nosso relacionamento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, e dá-nos a Tua bênção sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, todos estão convidados a fazer um lanchinho lá atrás. O pessoal preparou ali comes e bebes.